Vamos lá então? Vamos. Pronto, então a última apresentação aí foi uma apresentação meio técnica, né? De como é que a gente desenha ensaios clínicos e não sei o quê, e de técnicas de inferência, né? Essa aqui não, essa aqui é uma conferência que poderia ser dada lá no IFISH. Essa aqui é filosofia. Vamos falar aqui pela ordem cronológica do Maimônides, do Spinoza. Ali está a foto do Prince, que é o coautor do Bayes, porque a gente não tem uma foto do Bayes. Tem um retrato do Bayes que circula aí, mas não é. A gente não tem foto do Bayes, nem retrato do Bayes. Isso foi que achou o pós. Ele é o testamentário intelectual do Bayes, o cara que na verdade escreveu os artigos que o Bayes autora, né? Pois o Laplace, o Boole e finalmente o último ali em amarelinho é o Karl Pearson. O Karl Pearson é o sujeito que fez a estatística contemporânea do jeito que ela é. E ele fez a estatística contemporânea do jeito que ela é, dando um giro nela de 180 graus. Ela vinha numa direção que é a direção do raciocínio indutivo, do raciocínio de inferir as causas a partir dos efeitos. E o Pearson falou, não é nada disso. Deu um giro de 180 graus no rumo da estatística e vamos explicar o caminho do Pearson. Caminho que agora nos cabe desinverter, botar a estatística no rumo que ela tinha, que era o rumo certo. Você vai explicar a polêmica dele com o Fischer? Eu nunca entendi. Vou. Se der tempo. Tá? Então, o Karl Pearson é um sujeito de muitas raízes em mármore, muitas raízes e muitos galhos. Sabe? Ele começa a vida dele como estudante de filosofia e ele vai estudar um filósofo que todos vocês devem conhecer, que é o Spinoza, né? Filosofia 101 ou é Descartes ou Spinoza, né? É sempre assim, né? Todo mundo acho que conhece o Spinoza, né? E o Spinoza, tá certo? Tem o livro que ele descreve a filosofia dele de forma racional, que é o Ética, né? Ordem geométrica demonstrada. Esse é um jeito de entender a filosofia de Spinoza. Mas outro jeito de entender a filosofia de Spinoza é entender o caminho místico que leva a filosofia de Spinoza, que é um caminho que vem pela filosofia medieval judaica, que passa por Maimon, Abulafia e Nicatila, certo? Que é o caminho que eu vou usar, que é muito mais rápido, certo? E é o caminho que o Karl Pearson usou. Pearson foi estudar todo esse povo aí, que já vão entender porque isso tudo é importante. Certo? Depois de estudar o Spinoza e o Maimônides e todo esse pessoal aí, o Pearson começa a ter segundas ideias a esse respeito. Ele acha que o Spinoza, que era o herói dele, não está mais tão certo assim, e ele tem uma grande crise filosófica e religiosa. Ele expressa essa crise dele escrevendo um livrinho que é o New Werber, certo? Que é um livrinho que na minha é um livrinho que tem 3 personagens, tá certo? O Arthur, que para mim é uma personificação do Pearson, o Rafael, que para mim, na minha leitura, é uma personificação de Spinoza, e a Ethel, que é a noiva dele, que é para mim uma personificação da Sofia grega ou da Shekhinah hebraica, certo? Conhecimento que o homem pode ter das causas. Noiva que ele vai rejeitar com trágicas consequências para ele mesmo e para estatística como ela é hoje. Como o Werther do Goethe comete suicídio? Sim, senhor. Sim, senhor. Tem que ter. Né?
Depois ele escreve as conclusões dele, tanto nessa forma romântica aí do New Werder, como em artigos de filosofia mesmo, tá certo? E depois de ter a sua filosofia em ordem, ele vai tentar pôr essa filosofia em prática. Ele vai primeiro tentar isso fazer física, tá certo? Ele vai tentar fazer física do éter, e já vamos ver por que a física do éter se contrapõe à física atômica, tá certo? Ele não gosta de átomos porque átomos são agentes causais por excelência. Então ele vai combater os átomos e vai tentar estabelecer uma física sem causas, uma física do éter. E bom, ele está com os burros na água. Depois ele vai tentar fazer genética, pelas mesmas razões. Ele vai tentar combater os genes, porque os genes também são agentes causais por excelência. E no final ele vai fazer estatística, ele vai inventar estatística. Os positivistas lógicos, eles querem pegar a ciência e dar uma limpada na ciência para arrancar da ciência toda a metafísica. O Pearson é muito mais radical. Ele quer construir uma linguagem que é a linguagem da filosofia frequentista, de modo que as pessoas, ao fazer ciência usando a estatística frequentista, a ciência já sai direito, já sai sem contaminação metafísica alguma. E, em grande parte, vamos ver que ele consegue. Ele tem aquele ditado, né? Cuidado com aquilo que você quer, porque de repente você pode conseguir. Aí, ó, aí, que nem o Werther, você acaba se matando com aquilo que você quiser. Tá certo? E tudo isso tem a ver com probabilidades inversas ou indução, que é o estudo de inferir as causas a partir dos seus efeitos, certo? Que é o caminho que vinha sendo trilhado pelo Bayes, pelo Laplace, pelo Boole, tá certo? Que são os carinhas aqui dessas fotos todas, né? Até que o Pearson diz que está tudo errado e inverte o curso do barco. E vamos em frente, tá certo? Então, boa parte dessa apresentação é a minha leitura do New Werder, que não é a leitura padrão do New Werder. A leitura padrão do New Werder, padrão porque a única pessoa que se dedicou a esse livrinho com afinco foi um cara que chama Porter, tá certo? Que é o biógrafo do Pearson, tá certo? Ele lê esse romance entre a Ethel, o Arthur e o Rafael como uma fé homossexual entre o Arthur, que é o Pearson mesmo, entre o Rafael, que é um amigo do Pearson, e a Ethel, na verdade, seria a personificação de um amor homossexual do Pearson. Será que a leitura do Porter está certa ou está errada? Eu não sei, não tem como dizer, porque ele se vale para chegar à interpretação dele de fontes muito escusas, tudo material não publicado, cartas. Coisa que a gente não tem acesso. Mas eu acho que a minha interpretação é muito mais natural, é baseada em material bibliográfico facilmente acessível e faz muito mais sentido. E, bom, e finalmente as duas interpretações não são mutuamente exclusivas. Quem sabe tenha algo de verdade tanto numa quanto noutra, né? Então vamos tentar entender o que é esse romance aí, o New Werder, certo? O título completo do New Werder é New Werder by Loki, onde Loki é o deus nórdico aí da trapaça, né? É o correspondente do Mefisto, né? Loki é pai da deusa nórdica Hel, né? É o nome do inferno.
E a gente vai ver que, bom, não sai nada de bom desse caminho que o Pearson escolheu. Nós vamos começar entendendo a filosofia do Spinoza naquilo que é importante para a leitura que o Pearson fez do Spinoza. A epistemologia do Spinoza se baseia em 3 princípios, certo? Que são Deus sive natura, cognitione causa et leges naturalis universalis e amor dei intellectualis. Ele expõe isso de forma racional no livro dele que todo mundo conhece, que é o Ética Ordine Geométrico Demonstrata, e o Pearson sabe esse livro de cor e salteado, ele escreveu artigos a respeito, certo? Tem um review dele no Cambridge Review, no livro do Pollock sobre Spinoza, certo? E o Pearson também conhece outro caminho para a filosofia do Spinoza, que são os antecedentes medievais, certo? Da filosofia do Spinoza. Inclusive o Pearson também escreve um artigo na Mind, que é Maimônides Spinoza. E é esse o caminho que o Neil Werner sugere como caminho privilegiado de leitura, certo? Caminho altamente místico, certo? Esse Neil Werner começa o encontro entre o Arthur, eu vou passar a chamar os personagens pelos seus correspondentes. O Arthur é o Pearson e o Rafael é o Spinoza. Então, o Pearson encontra o Spinoza na biblioteca, tá certo? O Arthur vai lá procurar um livro do Maimônides, ele encontra na biblioteca o Rafael, né? Que está lá com um livro, nunca tinha visto o Rafael na vida, o Rafael está lá com um livro do Maimônides na mão e, sem dizer uma palavra, entrega o livro do Maimônides para o Arthur / Pearson, como se ele soubesse exatamente o que ele queria. Então, vamos explicar a filosofia do Spinoza por esse caminho. Deus sive natura, né? O Maimônides nos fala, certo? Que nesse mundo, no mundo em que a gente vive, Hapeolot haelohiot, as ações de Deus são Hapeolot hatebaiot, são ações da natureza. Nesse mundo não tem espaço para milagres, as leis que regem esse mundo são as leis naturais, né? E o Abraham Gikatila, que é o discípulo do Spinoza, certo? Vai explicar Maimônides, tá certo? Usando um tipo de argumentação típica da filosofia medieval judaica, que é a argumentação siléptica, certo? Quem quiser saber mais a respeito pode ler um artigo meu no Sofia de 2017. Tá? Natureza, tá certo? É Teba, né? Peolota, Tebaiot, ações da natureza. O que é a natureza? Tá certo? O mesmo radical que dá a palavra Teba, natureza, é também um verbo, o verbo tabá, que significa estampar, cunhar, formular, né? Assim como um tipo que cunha uma moeda, né? Esse mesmo radical, esse mesmo shoresh dá origem também à palavra matbeia, né? Que é tipo, como tipo tipográfico, certo? Ou fórmula de matemática, ansatz, né? Matbeia, certo? Né? E finalmente ele tem uma expressão muito bonitinha, né? A palavra intuição. Como é que a gente fala intuição em hebraico? Tebaiot ain, a impressão no olhar, né? Então, a gente tem uma analogia etimológica muito próxima no latim, né? Em latim, a palavra, o verbo causare, tem a mesma origem do verbo cudere. Cudere é estampar, cunhar,
né? Sugerindo que existe uma relação direta entre a causa e a coisa, né? Isso vai direto do latim para o português, que por sinal é a língua materna do Spinoza, né? Então as coisas são como são em função das suas causas. Os entes individuais se apresentam no mundo em função de seus tipos ideais, certo? As coisas são como são, elas são formuladas de acordo com o tipo ideal. Tudo bem? Certo? Se é assim, então, para conhecer as coisas, a gente deve conhecer as causas. O caminho para conhecer as coisas é a gente conhecer as causas. Óbvio, né? Esse é, então, o segundo princípio de cognitione causa, né? Se a gente quer conhecer o cognitione causa et leges natura universalis, certo? E como é que as causas se expressam? Através de leis naturais. Para conhecer o mundo das coisas, a gente deve conhecer as leis naturais, que refletem as causas pelas quais as coisas são como são. Número 2 é consequência clara do número 1. Tudo bem? Resta uma pergunta: será que Deus é bom ou é sacana? Se Deus for muito sacana, ele vai fazer as coisas como são em função das leis, das suas leis, das leis naturais, mas vai dizer para os homens: vocês não têm acesso a esse conhecimento, vocês vão ficar no escuro. Sacanagem. Ou então Deus é bom. Deus é bom significa as coisas são como são em função das suas causas e o homem tem acesso a essas leis. O homem é capaz de aprender essas leis. O homem é capaz de aprender sobre as causas, certo? E Spinoza vai dizer, obviamente, que Deus é bom. E na verdade, essa possibilidade do homem ter conhecimento das causas, a possibilidade do homem ter conhecimento das leis universais é a expressão a expressão do amor de Deus. Esse é o amor de intelectuais, esse é o amor intelectual de Deus. Amor maior não há, né? O máximo do amor divino é justamente que nós podemos aprender, que nós podemos entender ali, ainda que de forma incompleta e imperfeita, tá certo? As leis naturais. E desde sempre na filosofia judaica a representação desse amor, né, é a escada de Jacó, né? A escada lá que Jacó sonhou, né, que tem a sua base no chão e o seu topo chegando ao céu e os anjos subindo e descendo pela escada de Jacó. Eles representam esse amor de Deus. O Abulafia, no seu livro Or HaSheker, Lei da Luz do Intelecto, tá certo? Vai comparar esse amor, tá certo? A união do noivo e da noiva, certo? Quando o homem entende as leis da natureza, quando o homem entende, compreende as causas pelas quais as coisas são como são, é como se concretizasse um matrimônio entre o noivo e a noiva. O que está escondido aí atrás dessa metáfora, certo? De novo, argumentação etimológica, argumentação silética, característica da filosofia dessa época, certo? A palavra noivo é rotem, né? Que vem do verbo casar, que é um sentido restrito, tá certo? De uma raiz em todas as línguas semíticas que
quer dizer juntar, conectar, né? Enquanto que a palavra calar, noiva, deriva do radical claro, né? Que quer dizer completar, generalizar, né? Então, uma regra geral, um princípio geral, uma lei geral é, de fala em hebraico, claro, a mesma palavra que a gente usa para hoje, né? Ou quase a mesma palavra que a gente usa. Escreve igual, a vocalização é diferente, né? Então vocês veem aí bom, aqui em cima, embaixo com foto, um quadro do Chagall aqui, do Noivo da Noiva. Em cima uma foto de uma catedral bizantina aí, tá certo? Da Trindade, ou do terceiro elemento da Trindade aí, é a Gnosis, tá certo? Bom, por aí vai, certo? Mas vamos ficar por aqui, certo? Isso aqui não é uma palestra de filosofia da religião, uma palestra de indução, tá bom? Cortar por aqui e voltar pro Pearson, tá certo? O Pearson, tá certo? Quando ele escreve lá o New Werder, ele era um cientista, ele era um estudante inglês, né? Que a essa altura ele estuda Spinoza quando está na Inglaterra. Quando ele começa a rejeitar o Spinoza, ele vai para uma viagem de estudos na Alemanha, fica fascinado com a filosofia alemã. Ele nasceu Karl Pearson com C, troca o nome de Karl para Karl com K, para ficar mais germânico, tá certo? E não quer mais saber do Spinoza, né? E tenta começar a convencer no New Werder, tenta começar a convencer o Arthur que Spinoza está errado, né? E ele tenta fazer isso, tá certo? Inspirado no idealismo alemão, especialmente em Fichte, tá certo? E ele basicamente vai expressar a filosofia do Fichte, segundo a qual, tá certo? O mundo não é como é porque ele é de algum jeito e nós aprendemos a realidade do mundo externo. É o nosso eu transcendental que vai impor ao mundo a minha ordem. Entenderam? Eu não entendi, nunca entendi Fichte, mas tudo bem. Essa é mais ou menos isso que o Fichte fala. Alguém é especialista em Fichte aí? Não? Bom, é assim, certo? E ele vai lá tentar convencer o Arthur. Esse é o clímax do livro. Os alemães estão comemorando a Walpurgisnacht, a noite das bruxas, né? Hexennacht, né? Que é o solstício de inverno com fogueiras, tá certo? No alto das montanhas, tá certo? E o Arthur vai falar para o Rafael, tá certo? Olha, esse negócio de tentar conhecer as causas é muito complicado. Vamos arrancar o véu, né, do rosto da natureza, vamos tomar conta aqui, tá certo? Vamos dominar a natureza pela força do nosso espírito. O que você acha? Né? E o Rafael, que representa o Spinoza, ele vai responder: cara, você fumou o quê? Bebeu o quê? Certo? Você não é Spinoza, certo? Como pode, tá certo, a parte dominar o todo, né? Como pode o homem, uma parte infinitesimal, né, do universo, passar a comandar o espírito da natureza, né? O Pearson, quer dizer, o Arthur, não consegue responder o Spinoza, mas diz: ó, não posso te responder agora, mas eu vou te dar a resposta, eu vou estudar o idealismo alemão e daqui a pouco eu te respondo, né? Certo? E no final ele chega, ele apresenta a filosofia do Fichte, certo? Que é o espinosismo
invertido, certo? Esse termo espinosismo invertido não é ele que inventa, quem inventa é o Schelling, para explicar a filosofia do Spinoza, do Fichte, tá certo? E é basicamente que é a ordem do meu intelecto que eu projeto sobre a natureza. Essa é a fonte de todo conhecimento possível, certo? Isso, vamos dizer, traço comum de todo idealismo alemão pós-kantiano. Né? Não peço para explicar muito essas coisas, porque eu não entendo muito, mas até Kant eu entendo, depois do Kant Tá bom já. hã? Já tá bom. Já tá bom? Tá. Né? E o Arthur se cansa do Rafael, que é um espinosista leal, e diz para o Rafael: olha, eu quero viajar aqui pela Floresta Negra, na minha viagem de busca do conhecimento, e você não está me ajudando. Minha noiva Ethel, Sofia, está lá em Paris, vai ficar com a Ethel, vai? E me deixa ir na minha viagem de individuação, viagem que ele faz tendo como companheiro de viagem o seu fiel cachorro, o Caspar, certo? Né? Depois de concluir a sua viagem, ele volta para Paris, cidade do amor. O que ele encontra? O Ethel e o Rafael nos braços um do outro. O Pearson tem um chilique, certo? Depois de falar de armar um mau barraco, se suicida, tá certo? E alguém tem que contar o final da história. Quem conta o final da história é o Locke, que assume a autoria, a conclusão do livro que o autor já morto não pode concluir, né? E o Locke, depois de contar o triste fim do Arthur, né, termina o livro pronunciando ele, o Locke, as palavras do Mefisto de Goethe, né? Ele diz: Ich bin der Geist, der steht verneint und das mit Recht, denn alles was entsteht, es wird, das ist zugrunde geht, so besser wär's, das nicht entstünde. Eu sou o espírito que nega, e isso com toda a razão, porque tudo aquilo que se alevanta, né, que existe, com certeza vai para o chão, né? Melhor seria que nada existisse, né? E o Pearson vê com toda clareza onde vai dar esse caminho, mas não faz mal, ele vai em frente. Esse é o caminho que ele escolheu, né? E essas mesmas ideias que ele expressa nesse livro romântico e místico, ele expressa também em vários artigos de filosofia, escritos nas melhores revistas da época, no Cambridge Review, no Mind, tá certo? E num livro de filosofia da ciência que fez um enorme sucesso na época, que é o The Grammar of Science, né? E nesse livro ele explica, tá certo, que a função da ciência não é explicar coisíssima nenhuma. A função da ciência não é conhecer, nem conhecer causas, nem explicar, nem porcaria nenhuma. A função da ciência é fazer predições, é encontrar formuletas que sejam de serventia para fazer previsões. E só, né? Muita gente na época acha que isso é um absurdo, né? Um filósofo bem conhecido da época, que é o Balfour, né, reclama que isso é uma coisa muito superficial, né? Que se espera da ciência ideias com maior profundidade, né? E o Pearson contesta né, que não, né? Que o papel da ciência não é explicar, mas descrever, né? O papel da ciência é descobrir fórmulas descritivas, né? Descrição tanto do passado quanto do futuro, né? Englobando aí descrição, englobando previsão, né?
E isso é tudo que a ciência pode fazer, né? Eu posso até enfiar a noção de causa ali no discurso científico, mas isso, na verdade, é muito ruim, tá certo? Porque essa noção espúria de causa não nos acrescenta coisa alguma, tá certo? É só um elemento de obscuridade aí do qual a gente deveria se livrar o mais rápido possível, né? Então, nesse sentido, ele está perfeitamente alinhado aí com as diversas formas de positivismo aí que florescem aí nessa época, certo? Tanto o positivismo do Comte quanto o positivismo tardio aí o mais tardio do Círculo de Viena, certo? Que ambos ele acha que são muito fracos, tá certo? O positivismo dele é muito mais forte, em vários sentidos. E aí eles têm a filosofia dele, ele escreveu o livro mais bacana, mais conhecido aí de filosofia da ciência da época, esse Grammar of Science, vira padrão de filosofia da ciência da época. Só que o seu Pearson nunca fez ciência. Aí ele vai tentar fazer ciência para pôr em prática a filosofia da ciência. Ele vai começar tentando fazer física do éter. Alguém já ouviu falar de física do éter? Não existe, mas a física sumiu, né? Só maluco que vai estudar hoje em dia a filosofia física do éter, porque é uma teoria que não deu em nada, tá certo? Mas o que eles queriam na época era combater o atomismo, certo? A física do éter era uma maneira de fazer física sem falar de átomos, certo? E o que tem de tão ruim com os átomos é que os átomos são agentes causais por excelência. Os átomos ligam a física com a termodinâmica através da física estatística, os átomos ligam a física com a química, tá certo? Os átomos explicam um monte de coisa e não tem coisa pior do que ser causa e explicar, né? Então vamos combater os átomos aí, né? Isso tem muito a ver com a física do Boscovich, se alguém for estudar isso também. São uma série de temas obscuros de história da ciência. Eu vou pular tudo isso aqui porque não é o foco aqui para nós, certo? Mas o que importa é que existe uma razão para ele fazer tudo isso, tá certo? Que é combater a noção de átomo e combater toda a ciência que explica, toda a ciência que nos permite entender o mundo através de relações causais, né? Para azar dele, logo depois que ele entra nessa parada, em 1905 o Einstein publica 2 artigos, o artigo do efeito fotoelétrico e o artigo do movimento browniano, que, acompanhado do trabalho experimental do Perrin, faz com que a ideia de átomo seja aceita por toda a comunidade científica. E o projeto dele de física do éter morre de morte súbita, certo? Aí ele vai procurar pôr as ideias dele em outro lugar. O que ele encontra? Em vez de combater os átomos, ele vai combater os genes. Os genes são como átomos, tá certo? Tudo que eu falei, todas as razões que eu dei para vocês, pelas quais um positivista não gosta de átomos, servem para um positivista não gostar de genes. Só que a história, assim, a cronologia da hipótese molecular e da hipótese genética, elas têm cronologias muito diferentes, né? O problema da hipótese molecular estava resolvido foi resolvido entre 1905 e mais 5 anos de trabalho experimental do Perrin. Evidências a favor de uma entidade genética, né, surgem com Mendel, mas o Mendel estava trabalhando, ele era um monge católico que trabalhava lá no mosteiro da Morávia,
ninguém leu as coisas que ele escreveu. O De Vries redescobriu várias coisas do Mendel no final do século XIX, e o pessoal ficava procurando cadê o Gênesis, e cadê o Gênesis é algo que só foi respondido quase um século depois do Mendel, com o trabalho do Watson Crick, em 1950. Tá certo? Então aí parece que o Pearson tinha espaço para fazer a ciência acoplada à filosofia da ciência que ele queria. Tá? E assim foi. Depois de não ter mais o que fazer em física do éter, ele foi procurar algo para fazer em genética e encontrou o Francis Galton, que tinha um laboratório na Inglaterra com mundos e fundos de dinheiro. O Galton passa a ser o mentor intelectual e patrocinador do Pearson, e os dois fazem uma parceria que vai durar a vida inteira. O Galton começou trabalhando em genética, vamos dizer assim, acreditando numa teoria genética. E ele desenvolveu modelos estatísticos para verificar os fenômenos de genética que ele estava estudando. Ele partia de uma teoria genética chamada teoria da reversão, que era popular na época, segundo a qual cada espécie ou cada raça tem o seu tipo ideal, e uma espécie ou raça que, se reproduzindo livremente, sem pressões no ambiente, reverteria, retornaria ao seu tipo ideal. Ele começa a fazer experimentos, tá certo? Com cachorros, com gatos, sei lá o quê, tá certo? Ele desenvolve um modelo matemático para descrever a evolução de características ao longo das gerações, e o modelo que ele inventa é o que hoje a gente conhece como o modelo de regressão, né? Ajustar uma regra. E ele chega a uma conclusão surpreendente para ele mesmo, tá certo? Que esse modelo de regressão explica muito bem os fenômenos que ele está observando, mas que esse fenômeno de regressão, esse processo de regressão, não implica de forma alguma, uma reversão do tipo ideal. Muito pelo contrário, ele parece indicar, tá certo, uma evolução aleatória, né? Um processo evolutivo, um fator aleatório, que pode ser, que prescinde aí da teoria de reversão aos tipos ideais, certo? Então ele é levado a abandonar a teoria genética, pelo menos a teoria genética como ele a concebia. E aí os dois se encontram, e ambos desiludidos, o Pearson desiludido com o Spinoza, o Galton desiludido com a genética revertiva, tá certo? E ambos se colocam para trabalhar numa teoria de genética de populações, de evolução de populações acausal. Essa teoria acausal os leva a concluir que as populações, na ausência de pressões, evoluem sem destino. As pessoas se tornam medíocres, revertem a média. Então, ambos criam a ciência da eugênica, certo? Que é também conhecida como higiene populacional, segundo a qual você deveria disciplinar o processo de acasalamento e reprodução para melhorar a raça, tanto para animais quanto para humanos, tanto faz. Certo? Ele era para estudar. Hã? Ele era para estudar. Ele era sobrinho do Darwin, certo? Isso explica em parte o interesse dele
nessas coisas, certo? Tá certo? Então, ele põe o seu intelecto a melhorar as técnicas estatísticas que o Galton começou a desenvolver de forma muito incipiente, tá certo? A história de ajustar retas, que hoje a gente chama de regressão, ele desenvolveu para teoria estatística, basicamente a teoria estatística que hoje a gente conhece como modelos de regressão, tá certo? E o cerne ali do modelo de regressão é a matriz de correlação, né? E assim, bom, ciência é isso, é estabelecer correlações. Quer dizer que pai do Big Data, que neto da eugenia, é isso? Pai da eugenia, né? Ele é o Galton que inventa a história da eugenia. Pai da eugenia e avô do Big Data. E avô do Big Data, exatamente. Pois é. Certo. Que belo currículo. Opa, peraí que fica pior. Pior ainda. Era aí que fica pior. Certo? Né? Então ele inventa o método de mínimos quadrados. Ele não inventa o método de mínimos quadrados. Tem um monte de coisa. Vou poupar vocês da história dos métodos de mínimos quadrados. Quem inventa o método de mínimos quadrados é o Gauss, tá certo? Depois tem um monte de gente que vai desenvolvendo a teoria estatística, mas ele fecha tudo, tá certo? E compila, ele desenvolve métodos assintóticos para calcular integrais da função Q quadrado, tá certo? E com isso ele consegue fazer os primeiros testes estatísticos, tá certo? Ver quão bom é o ajuste de um modelo. E esse passa a ser o critério da ciência. O modelo é bem ajustado ou não. Melhor o modelo, tanto melhor o modelo é, quanto mais bem ajustado ele tiver. Quanto mais a reta que você fitou, está próximo de interpolar os pontos. Fazer ciência é ajustar curvas. O critério de boa ciência é goodness of fit, é bom ajuste. Nem falem de testar hipóteses, nem falem de saber das causas das coisas. Isso aí é bruxaria, isso aí está banido da prática científica. Certo? Mas isso é uma reversão de 180 graus do caminho que a estatística vinha traçando ao longo da sua história. A estatística começa com o reverendo Bayes, na minha visão, né? Probabilidade não, probabilidade começa antes, mas estatística começa com o reverendo Bayes, certo? Então o propósito do meu artigo aqui, o Bayes escreve, tá certo? O famoso artigo dele, certo? Nasce o teorema de Bayes, tá certo? A regra de Bayes, a explicação de como usar a regra de Bayes. E a tabela Price? E não. O Price escreve o artigo, mas não tem nada a ver com a tabela Price. Tá certo? Stuchel é a forma antiga do Stuchel, tá certo? Né? Que razão nós temos para acreditar, né, que na constituição das coisas, leis fixas, né, leis invariantes, existem em função das quais os eventos acontecem, né? Sendo isso uma expressão da vontade divina, né? O Bayes é cientista, mas antes de tudo um reverendo da igreja protestante, né? Então
função aí da pesquisa dele, tá certo? É saber, tá certo, das causas estáveis, tá certo? Ou regras da natureza, tá certo? Por trás das observações que incorporam chance e irregularidade, tá certo? Essa é a visão do Bayes. E o Bayes e o Spinoza saíram por aí de mãos dadas, né? O Bayes sem nunca ter dito isso, o trabalho dele é spinoziano por excelência, né? Tá certo? Concorda com isso? Né? Ele está à procura do conhecimento das causas. Ele desenvolveu um método pelo qual eu posso ter acesso, a partir de observação das coisas, ter conhecimento das causas, ter conhecimento das leis que governam as coisas como elas se manifestam no mundo observável. Tá? Então, nesse sentido, eu digo que ele é um spinoziano, né? Na geração seguinte, o expoente é um Laplace, que vai falar exatamente a mesma coisa. Ele para de falar de Deus, porque ele já é um homem de uma outra época, na França, tá certo? Ele não fica falando de Deus mais, mas continua falando do conhecimento das causas, né? O livro do Laplace, o trabalho do Laplace em estatística é, tá certo? Eu tenho que tentar calcular a probabilidade das causas. Hoje em dia a gente chama isso de probabilidade inversa, mas na época o termo probabilidade inversa não existia, não era usado, né? A gente falava, na época as pessoas falavam de probabilidade, calcular a probabilidade das causas. O seguinte, né? Aí na minha cronologia, vocês veem aqui que eu comecei aqui pondo essas pessoas em ordem. Você vê que o período de tempo em cada um desses personagens vai se sobrepondo com o personagem anterior, tá certo? Eles vão contínuo, hein? O período de tempo que um vive vai dá para imaginar que um vai passando a bola para o outro aí. Cadê? O seguinte é o bullying, né? No seu livro aí do Laws of Thought, livro que o Walter já leu de trás para frente e de frente para trás 31 vezes, certo? Sabe de coisa ali que nem o bullying sabe que ele escreveu, o Walter sabe, tá certo? Né? E o bullying, quando ele se fala de raciocínio probabilístico, ele distingue dois problemas: o problema 10 e o problema 9. O problema 10 é o de calcular a probabilidade dos efeitos a partir de causas conhecidas. Quer dizer, eu tenho um modelo probabilístico, sei o valor dos parâmetros, quero calcular a probabilidade de um evento, né? E o problema 9, que é o problema contrário: dado o modelo estatístico, eu observo alguns eventos, quero calcular o valor dos parâmetros, né? Quero calcular a probabilidade das causas. O bullying não critica o problema 9. Ele não diz que o problema 9 é bobagem. Muita gente depois interpretou o bullying desse jeito, mas o bullying não fala nada disso. Eu li, não achei lugar nenhum disso. O bullying fala: olha, o problema 9 é muito mais difícil do que o problema 10. Por quê? Por duas razões. Em primeiro lugar, o problema 9 nos impõe a gente é basicamente uma probabilidade a priori, uma distribuição inicial para os parâmetros. E não é nada trivial como é que a gente escolhe essa distribuição inicial, que é perfeitamente válida.
e fundamenta o raciocínio do Boole, que o problema 9 é mais difícil do que o problema 10. Ele é mais intrincado, ele é mais sofisticado do que o problema 10. E segundo, o problema 9 nos exige calcular integrais difíceis, que eu não sei fazer. Tem integral aí que eu não sei fazer, não sei calcular. Até hoje a gente não sabe calcular as integrais que nos aparecem aí nos modelos bayesianos analiticamente. Por isso que estatística bayesiana, até final da década de 70, Congresso de Estatística Bayesiana, Congresso Mundial de Estatística Bayesiana, cabia todo mundo no ônibus. É um troço meio uma ideia que talvez seja boa, mas eu não sei como fazer as contas. A partir do final da década de 70, você tem computadores pessoais. E tendo o computador pessoal, eu posso usar método de Monte Carlo para calcular as integrais que eu não sei calcular analiticamente. Antes existiam computadores de grande porte e os físicos tinham inventado o método de Monte Carlo exatamente para isso, mas só quem tinha dinheiro para comprar computador de grande porte e usar método de Monte Carlo para ficar calculando integrais eram os físicos, tá certo? Para modelo estatístico aí de biologia, ninguém tinha dinheiro para comprar computador de grande porte. Quando os recursos computacionais se tornaram disponíveis de forma ampla e barata, aí a estatística bayesiana decolou. E finalmente o Pearson, que vai maliciosamente ler o Boole e vai dizer: olha aqui, ó, o Boole, o grande Boole, ensina pra gente que o problema 10 é o problema que faz sentido, enquanto que o problema 9 é uma bobagem, é um problema mal formulado. Portanto, mais uma razão ainda pra gente não falar de probabilidade das causas, não falar de probabilidades inversas, não falar de indução. A única conta que faz sentido o único raciocínio que faz sentido é: dado um modelo probabilístico e dado um valor dos parâmetros que ajusta bem os dados, ver se esse ajuste é bom ou não. Esse é o problema 10. Certo? E o Pearson vai desenvolver, então, como eu já falei para vocês, uma série de ferramentas matemáticas para resolver o problema 10. Para calcular o valor dos parâmetros, em modelos de regressão, o valor dos parâmetros que melhor ajustam a curva. Não foi ele que inventou, foi o Gauss, mas ele vai recuperar as contas do Gauss e mostrar como isso pode ser usado na prática. E como usar um teste quadrado para ver se o ajuste está bom ou não. Também não foi ele que inventou as séries assintóticas, mas foi ele que pegou, compilou tabelinhas, integrais da distribuição quadrado, pôs tudo num pacote e ensinou as pessoas a fazerem a conta. Certo? E essa é a estatística frequentista. Certo? Mas aqui vocês têm aquilo que a gente chama de um shift lacatosiano. Antigamente as pessoas estavam interessadas em saber a probabilidade das causas, que é o problema 9. Mas ele empurrou a pergunta para o problema 10. Né? Quando você tem um modelo estatístico hoje em dia, você geralmente formula a sua pergunta de interesse em função dos parâmetros. Será que os parâmetros do modelo são esses? Será que os parâmetros estão dentro desse intervalo de confiança? E você responde, você fez uma pergunta que é uma pergunta do tipo 9, do tipo do problema 9. E você responde como se alguém tivesse te perguntado o problema 10. O p-valor, vocês fizeram estatística 101,
Não, olha o seguinte, você podia falar um pouquinho desse P-valor, que todo mundo critica, o tal do negócio que é meio, que é ad hoc. O P-valor, o que é o P-valor? O P-valor é a probabilidade de você ter observado o dado que você observou ou pior. E não faz sentido. O dado que você observou é o dado que você observou, não tem nada de probabilístico aí. Se tem errado alguma coisa. Não, dado é um dado. Sei. Como diz a palavra, é dado porque é dado. Você não tem, né? Qual é a probabilidade do resultado da eleição ser o que foi? A eleição foi, já foi, certo? Você não vai poder repetir a eleição 100 milhões de vezes para ver a frequência com que o candidato ganhou ou não. O dado é o dado, o resultado da eleição é o resultado da eleição. E você responde a pergunta sobre os parâmetros dizendo qual a probabilidade do dado ser daquele jeito. É uma trapaça. E o P-valor É isso. definido. Né? Qual é a probabilidade do resultado da eleição divergir mais daquilo que aconteceu do que ser mais divergente segundo uma certa medida do que aquilo que foi? Tem nada a ver com a pergunta que você fez. É uma trapaça, é trocar o problema 9 pelo problema 10. Muitos Certo? filósofos fazem isso, né? Muitos filósofos trocam o problema. Né? Isso chama Lacatosian Shift, né? Uma empurrada lacatosiana, uma permuta lacatosiana, né? E ele vai fundamentar que é isso que você tem que fazer, não há outra coisa a fazer. Esse é o jeito certo de fazer a coisa, certo? E ele introduz, então ele inventa o P-valor, né, para fazer exatamente isso, certo? Bom, isso é o que eu falei agora, né? E aí vem a interação do Pearson com Fisher. Em 1912, o Pearson era um matemático melhor do que o Galton, mas ainda assim não era lá grande coisa. O Fisher era um matemático muito melhor do que o Pearson. E o Fisher vai tentar limpar a teoria de modelos de regressão que o Pearson fez. E ele limpa tudo bonitinho num artigo de 1912, só que ele usa fórmula de Bayes, ele usa probabilidades inversas, ele limpa a teoria toda bonitinha, só que fala de todas as coisas que o Pearson não podia nem ouvir falar. O Pearson, ele era um bully, né? Como é que fala bully em português? Um carrasco, tá certo? Ele impede o Fisher de publicar, ele manda o Fisher para puta que pariu, lá trabalhar num laboratório de genética, no fim do mundo, tá certo? Por quê? Porque ele vai explicar o que o Pearson fez usando todos os conceitos que o Pearson odeia, né? O Pearson, coitado, o Fisher, coitado, apanha que nem um cachorro, tá certo? E passa 10 anos reescrevendo o artigo. Em 22, ele apresenta a versão politicamente correta desse mesmo artigo. Ele não fala mais de probabilidade inversa. Tem que usar uma função lá que é a probabilidade inversa. Mas para não falar que aquilo é a probabilidade inversa, ele inventa a função de verossimilhança, né? A função de verossimilhança é a função probabilidade inversa, só que com uma constante de normalização, sem a constante de normalização, né? Ele tem todo o cuidado de dizer, essa função tem nada a ver com probabilidade, né? Não integra um, então não há como interpretar isso como probabilidade, certo? Inventa ali toda uma linguagem, né? Uma linguagem nova, que é a linguagem da estatística frequentista, na qual ele apresenta o mesmo trabalho que ele tinha feito em 1912, só que de forma
politicamente ou filosoficamente correto, né? É um paper matemático escrito de acordo com a cartilha positivista do seu Pearson. Aí o Pearson publica na melhor revista, paparica o Fischer, levanta o Fischer, tira o Fischer lá da lama, né? Faz Fischer vira o rei da cocada preta em função do artigo de 22, que é o artigo de 12 reescrito de forma filosoficamente correta. E é um trabalho genial, certo? Se você escrever as conclusões do seu projeto de pesquisa usando a linguagem da estatística frequentista, assim como ela foi formulada por Fischer, ninguém vai precisar limpar depois do seu trabalho para tirar a metafísica do seu trabalho. Ele já vai nascer filosoficamente correto, sem causa, sem explicação, sem qualquer contaminação metafísica. Tá certo? Mas, pobre Fischer vendeu, na minha leitura, claro, Fischer vendeu a alma ao diabo e depois passa a vida inteira tentando recomprá-la. Porque nessa linguagem, na cartilha pearsoniana, não existe espaço para testar hipóteses. Só existe espaço para testar o ajuste de um modelo. Certo? E ele vai se envolver depois que ele já tem o seu lugar ao sol, ele vai tentar usar a mesma linguagem para fazer teste de hipótese. O que é inconcebível do Pearson, tá certo? Inventou toda a brincadeira para parar de falar de leis e de causas. O Fischer nunca entendeu muito bem as filosofias do Pearson e vai tentar falar de teste de hipótese, que é o que a freguesia dele está pedindo. Né? Os cientistas querem testar suas hipóteses científicas, não estão nem aí para a filosofia do Fischer. Só que ele não pode mais usar a linguagem da estatística bayesiana, ele não pode mais falar de filosofia inversa, afinal a glória e a fama dele estavam atreladas a todo um trabalho que ele fez para destruir essa linguagem. Como é que ele vai fazer? Aí ele tenta, vocês já viram aquele sujeito que chamava, aquele motociclista americano que pulava o Evel Knievel, né? Ele tenta fazer um malabarismo lá do Evel Knievel, tá certo? Ele vai tentar inventar um negócio que chama estatística fiducial, que tenta recuperar alguns elementos da estatística bayesiana, mas mantendo a linguagem que ele inventou lá para a estatística frequentista. Não dá certo, tá certo? Mas ele vai tentar voltar, tá certo? E assim a gente vai, tá certo? Depois, todo esse debate sobre o fundamento da estatística entra assim, sai de moda, tá certo? Nas décadas de 40, 50, 60, você tem uma nova geração que vai escrever livros de estatística usando a linguagem frequentista, mas já tendo esquecido completamente da filosofia do senhor Pearson, tá certo? E aquilo vira uma feijoada, um fundir aí de ideias que não tem nenhuma coerência filosófica, sabe? As pessoas desgostaram da filosofia, dos fundamentos da estatística, escrevem no livro, vamos aprender a fazer a conta aí do jeito que funciona e toca o barco. Então, essa é a história do Sr. Pearson, certo? É o sujeito que pega e inverte a estatística de 180 graus, certo? Para não falar de causas, para não falar de leis da natureza, para falar de ciência como
uma simples procura de fórmulas descritivas capazes de descrever ou de prever as minhas observações. E o sujeito que inventou toda uma teoria, junto com Fischer, junto com Neyman, junto com várias outras pessoas, para levar adiante o seu projeto intelectual. Tá certo? A terceira vai ser dedicada a um ponto que, na verdade, agora é dispensável depois da palestra do Walter, tá certo? Porque eu vou argumentar que as hipóteses mais importantes para a gente testar, as hipóteses que expressam as leis mais importantes da prática científica, são hipóteses que têm medida zero, que tem, como é que chama? Chama conteúdo lógico 1, né? Né? Por quê? Porque todas as leis físicas, todas as leis são assim. E por que eu achei que era tão importante trazer esse argumento? Porque todas as teorias estatísticas em existência antes do E-valor, elas têm problemas seríssimos para tratar hipóteses desse tipo, hipóteses precisas. Qual a conclusão que os meus caros estatísticos chegam? Se esse caminho não leva ao lago, então o lago não existe. Se eu não consigo tratar hipóteses precisas usando a tecnologia que eu inventei, tem algo de errado com as hipóteses precisas. Os físicos ficam aí formulando leis como lei de Newton, lei de Maxwell, lei da gravitação, lei disso, lei daquilo. Sinto muito lhes dizer, mas esses caras, o Newton, o Maxwell, o Einstein, o Planck, não sabem fazer física, eles não sabem formular hipóteses científicas, tá certo? Por quê? Porque eu não sei calcular a medida de suporte para as hipóteses que esses caras formulam. Né? Bom, tá certo? Não cabe ao estatístico dizer para o cientista como é que ele tem que fazer as hipóteses dele. Cabe ao estatístico inventar uma medida de suporte que dê conta de fazer o que o freguês quer. Tá certo? E é isso que a gente vai fazer. E E-valor? O E-valor. O E-valor dá conta do recado. Tá certo? Em todas as propriedades lógicas, assintóticas. Assintóticas significa uma indução que funciona. Leis de convergência. À medida que o número de observações aumenta, a minha conclusão vai se tornando cada vez mais certa. E geométrica. Geométrica significa a medida de suporte é invariante, coisas das quais elas não deveriam depender, como o sistema de coordenadas que você usa, e todas as propriedades lógicas, assintóticas e geométricas que uma medida deveria ter, que uma medida de suporte deveria ter para suportar raciocínio indutivo, né? Que nem o p-valor tem, nem fatores de Grace tem, nem probabilidade a posteriori tem, nem o S do Hooker tem, nem nenhuma outra que anda por aí tem. Só nós. Por isso, nesse sentido que eu falei, está resolvido o problema de você. Bom? Muito bom. Dúvidas, protestos, reclamações, problemas financeiros, problemas amorosos, resolve qualquer coisa. Eu fiquei curioso de como seria a física do éter. A física do éter, tá certo? Ixi, Como funciona? tá certo? Tá certo? A física do éter ele parte do princípio que existe um meio análogo a um fluido que preenche todo o universo, tá certo? Ele vai explicar
todas as leis da física de um ponto de vista fenomenológico a partir das propriedades desse fluido, certo? E ele imagina que átomos são regiões, tudo que eu posso explicar com átomos, eu posso explicar a partir de bolhas dentro desse fluido que pulsam, certo? Então, o fenômeno conhecido de mecânica de fluidos, que se opõe duas bolhas, duas bexigas pulsantes dentro do fluido, pulsando sincronicamente, aparece uma força de atração entre essas bexigas, certo? Entre essas bolhas, certo? Então ele vai explicar coisas como forças de atração através de fenômenos desse tipo, e vai prescindir aí do conceito de força, que é outro conceito que ele não gosta, que também é um agente causal, tá certo? E vai tentar fazer toda uma série de modelos fenomenológicos que na cabeça dele levam adiante esse projeto filosófico, tá certo? Tem um livro do Whittaker aqui, né? A história de teorias do éter, tá certo? Um livro enorme em 2 volumes, tá certo? Que tudo que você quiser saber sobre teoria do éter tá lá, tá certo? Na virada do século, tá certo? Que isso era uma área de produção intensa, tá certo? Tem artigos e artigos e artigos de modelos fenomenológicos sobre teoria do éter, modelos que vão ficando cada vez mais complicados, tentando dar conta de coisas observadas que a gente não consegue entender direito, certo? E que não dão certo, e quando não dá certo, a conclusão é que eu tenho que fazer um modelo um pouco mais complicado para ver se explico a realidade, né? Para mim tem teoria das cordas hoje, tem exatamente a mesma cara, tá certo? Tem um departamento de física que tem 15 caras trabalhando com teoria das cordas, os caras publicam um artigo de 80 páginas mostrando que um certo modelo não dá conta de explicar alguma coisa, e a conclusão deles que é sempre que 15 é pouco, a gente precisa contratar mais 3 caras para fazer um artigo de 120 páginas, mais complicado ainda, que quem sabe dê conta do recado, né? E não dá, assim vai, né? Teoria do éter morreu de morte morrida em 1905, teoria das cordas continua. Enquanto tiver dinheiro, né? Enquanto tiver dinheiro, vai. É um buraco negro de fundos, né? Modelos cada vez mais complicados. É muito parecida a história, né? Na minha interpretação, né? Assim, modelos assim, fenomenológicos vão ficando cada vez mais sofisticados, cada vez mais complicados, e não dão conta de explicar a realidade, mas já tem um monte de gente que fez mestrado, doutorado, pós-doc nisso, aí o cara precisa continuar trabalhando nisso, porque fazer o quê? Né? Tem alguém que trabalha com teoria das cordas aí? Não, mas Pisei no carro de alguém? Não. só lembrar o fato de que um dos caras que mais publicou no início das pesquisas, o Lee Smolin, ele pulou fora do campo, né? Ele se deu conta que, enfim. E aí ele publicou um livro explicando porque que ele saiu fora, percebeu que é um barco furado, né? Se chama The Trouble with Physics. Lee Smolin. Júlio, uma pergunta. Tem uma semelhança muito grande da agenda do Pearson quanto a esse ponto com a do Mach. Você sabe de alguma interação entre eles? O Pearson é fortemente inspirado pelo Mach, tá certo? Pelo Clifford, que é outro sujeito que tenta fazer física desse jeito, tá certo? O livro do Mach, né, de Mechanik in seiner Entwicklung, é um paradigma de como fazer física Sem forças. Sem força, sem qualquer agente causal, né? O Pearson adora esse livro, adora o Mach, tá certo? O Mach foi um dos poucos que não se convenceu pelo trabalho do Perron.
Ele já estava bem velhinho, mas ele não se convenceu. Enquanto que Ostwald, que também detestava átomo, se convenceu, né? O grande químico, antiatomista, ele se convenceu. Existem razões muito fortes para você se convencer, né? Sem dúvida. A razão muito forte para você se convencer é que a teoria, é que o modelo do Einstein, tá certo? Ele cria aquilo que eu chamo de alinhamentos ontológicos, tá certo? Ele pega áreas. Quando o Einstein publica o artigo de movimento browniano, tá certo? Tem gente que critica muito fortemente o artigo do movimento browniano, porque o artigo do movimento browniano, tá certo? Ele olha, o chamado abordagem mesoscópica, tá certo? Ele olha para o átomo de um lado como uma partícula sujeita às leis da física e estatística, certo? E de outro lado, ele vai usar a lei de osmose lá, né? Ele põe as duas leis juntas para deduzir a equação do movimento browniano, certo? E as pessoas criticam muito e digam: esse argumento não faz sentido porque você está misturando alhos com bugalhos, tá certo? Você está pegando uma coisa que supostamente pertence ao mundo microscópico, tá certo? Que é a partícula no sentido da física estatística, e do outro lado você está pegando teoria de fluidos aí, e osmose, membranas e coisas que pertencem ao mundo macroscópico. Então, ou o seu átomo é microscópico, ou o seu átomo se relaciona aí a teoria de fluidos. Não, ou é um ou é outro, você não pode pegar os dois e misturar no mesmo modelo, né? Então você está misturando ontologias, né, que vivem em mundos distintos, né? E aí quando de repente as pessoas se convencem de que o modelo que ele descreveu é verdadeiro, aí a razão para a crítica inverte para ser a razão da genialidade do artigo, né? Oh, que ideia genial, né? Passa esse argumento mesoscópico, essa abordagem mesoscópica que mistura esses dois mundos supostamente incompatíveis, passa a ser um argumento genial, chamado The Miracle Argument, né? Você alinha ontologias antes separadas, certo? Então essa é a razão profunda aí pela qual tanta gente se convenceu de que o átomo existia, seja lá o que isso significa, né? que é algo que existe aí, né? Depois no livrinho do Perrin, Leis Atômicas, tem 13 razões, né? Fora essa é ao lado de outras 12. Convergência de evidência a favor da existência de átomo. O livro do Perrin mata, tá certo? Eu acho que muito pouca gente, depois da publicação do livro do Perrin, deixou de subscrever a teoria molecular. Van Frassen acredita em átomos ainda hoje, né? É impressionante. Isso é impressionante. Aí uma pergunta que essa conversa gera, mas o que é um objeto? Né? O que a gente deve reconhecer como um objeto da realidade? O que merece entrar na ontologia de uma disciplina científica? Né? Isso é assunto para a próxima palestra. Vou fazer uma pergunta para você, Júlio, se não quiser me perguntar uma coisa. Sobre o Definete. A ideia, para mim parece assim, bem genial, mas talvez porque eu não conheço outras coisas antes, de colocar a ênfase nas apostas pessoais e na lógica do não perder, do Dutch Book, etc. Me parece uma pequena revolução que aconteceu na interpretação da probabilidade. Como é que você vê isso? É mesmo, tá certo? Só que eu acho que é o seguinte, eu acho que tem duas coisas, tá certo, importantes no trabalho do Definete. Uma
é a história de reintroduzir probabilidades no espaço paramétrico. Outra, tá certo? É incorporar a análise estatística, a teoria da decisão, né? Teoria da decisão como inventada pelo von Neumann e Morgenstern, né? Quer dizer assim, uma decisão ótima é aquela que minimiza uma função utilidade. Disso aqui vem o argumento de Dutch-Book e todas essas coisas, certo? E as duas coisas são muito legais, só que eu acho que é preciso reconhecer que elas são duas coisas separadas. Eu também acho. Você pode subscrever a uma e não subscrever a outra, né? Eu sempre digo, o que é ser Bayesiano? Bayesiano é falar de probabilidade no espaço paramétrico. Se você quer ter essa visão utilitarista da estatística, é uma outra coisa. Mas o sucesso da teoria do Definet foi tão grande que as pessoas costumam comprar as duas coisas juntas como se elas fizessem parte do pacote e fossem inseparáveis. Não são duas coisas separáveis, certo? Essa parte aqui, a parte da teoria da utilidade, tá certo? É fortemente positivista, tá certo? Essa aqui tem o perigo de ser a teoria dos jogos. A teoria dos jogos, a teoria da decisão. Eu vou tomar as minhas decisões de modo que a minha predição, o preço das consequências, que os ganhos e perdas que eu tenho por fazer predições certas e erradas, seja o mínimo possível. Isso está perfeitamente de acordo com a cartilha positivista do Peirce, certo? Então, uma vai na direção antipositivista, introduzir probabilidades no espaço paramétrico, tem o perigo de voltar a falar de causas e tal, e aqui o lado que você mencionou aqui do Dutch-Book, da teoria de utilidade, garante o conservatismo da revolução, da parte revolucionária, certo? E o que eu estou dizendo que, bom, né, vamos pegar essa aqui e jogar fora, tá certo? O e-valor, o que ele vai fazer é dar uma justificativa para você poder falar com probabilidade de causas, certo? Vai te permitir fazer uma teoria experimental aí para falar de metafísica, de ontologia e outras coisas, né? O e-valor é um montímetro, né? Quer dizer, quão merecedor é um conceito de entrar na sua ontologia. Ontologia em teoria da computação, tá certo? Quando eu falo de ontologia de uma disciplina científica, eu estou falando de uma linguagem controlada, certo? Estou falando de um recorte, tá? Onde as palavras dessa linguagem representam conceitos importantes para aquela disciplina, que correspondem a objetos de estudo daquela disciplina. Fica um pouco misterioso aí o que é o objeto, o que quer dizer com objeto. É a gramática, né? É a gramática bem feita da disciplina fechada e tal. Então, em computação é isso. É em computação, mas esses são os objetos da minha teoria, esses objetos correspondem a algo lá fora ou não? Se correspondem em que sentido? Metafísica, aí você voltou com a história. Então, mas tem que ter uma resposta para isso. Vai ter, não se preocupe. É isso. Por hoje. Bom, muito obrigado.